Neste capítulo, iremos conhecer um pouco sobre a codificação espírita. Abordaremos os seguintes temas: quais são as obras básicas da doutrina espírita? O que é espiritismo? Do que ele trata? Os princípios fundamentais, a revelação espírita e o Consolador prometido por Jesus. Os 5 livros publicados por Allan Kardec, que compõem as obras básicas da doutrina espírita, são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Todos esses livros contém o objetivo essencial do Espiritismo, que é o melhoramento dos homens. O desenvolvimento da codificação espírita basicamente teve início na residência da família Baudin, no ano de 1855. A casa tinha 2 jovens, que eram médiuns, Julie e Caroline Baudin, de 14 e 16 anos, respectivamente. Vale lembrar que das perguntas elaboradas aos espíritos foi que nasceu o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Observamos nesta ilustração de época a Livraria Denty, na Galeria de Orleans do Palácio Royal em Paris, o local onde foi lançado o Livro dos Espíritos. E vemos também a capa de O Livro dos Espíritos, no seu original em francês. Agora vamos apresentar rapidamente os 5 livros de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, também conhecidos como Pentateuco Kardeciano. O Livro dos Espíritos, 1857, contém os princípios da doutrina espírita. Trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. O Livro dos Médiuns, 1861, orienta a conduta prática das pessoas que exercem a função de intermediar o mundo espiritual com o mundo material. O Evangelho segundo o Espiritismo trata da parte moral e religiosa da doutrina espírita. Ensina a teoria e a prática do cristianismo, através de comentários sobre as principais passagens da vida de Jesus, feitos por Allan Kardec e pelos espíritos superiores. Nesta ilustração, podemos ler que o professor Rivail adotou o pseudônimo de Allan Kardec, em referência a uma existência anterior como sacerdote druida, para diferenciar a obra espírita das produções pedagógicas anteriormente publicadas. E nesta outra, observamos que, em 9 de outubro de 1861, em Barcelona, Espanha, o bispo Antônio Palau e Temens determinou que os livros de Allan Kardec fossem queimados em praça pública por considerá-los ofensivos e contrários à fé católica. Vamos ver também a Revue Spirit, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada em janeiro de 1858, a Revista Espírita constitui uma importantíssima contribuição doutrinária. Nela se pode apreciar como Kardec apresentava as ideias espíritas, esclarecia as dúvidas dos leitores, estudava outras correntes de pensamento e contestava os ataques contra a doutrina. Agora iremos conhecer o 4º e o 5º livro das obras básicas espíritas: O Céu e o Inferno. Neste livro, através da evocação dos espíritos, Allan Kardec apresenta a verdadeira face do desejado céu, do temido inferno, como também do chamado purgatório. A Gênese. Este livro é um estudo sobre como foi criado o mundo,
como apareceram as criaturas e como é o universo em suas faces material e espiritual. Há também um livro que, embora não pertença ao Pentateuco kardeciano, traz uma importante contribuição. Obras Póstumas. Publicado 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec, o livro é uma compilação de textos escritos contendo uma série de reflexões e informações a respeito do trabalho do eminente codificador. Nesta outra ilustração, podemos ler uma frase de grande importância para todos nós. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade afirma: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. De que trata o Espiritismo? O Espiritismo responde às questões fundamentais da nossa vida, como: quem é você? Antes de nascer, o que você era? Depois da morte, o que você será? Por que você está neste mundo? Por que umas pessoas sofrem mais que outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Enfim, o Espiritismo responde às grandes questões feitas em todos os tempos pela humanidade. Na parte final deste quadro, temos uma reflexão de Allan Kardec, quando iniciava o estudo dos fenômenos espíritas. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Neste outro quadro, podemos conhecer algumas frases de Allan Kardec que se tornaram bandeiras da doutrina espírita e que foram reproduzidas nos cartazes do bicentenário de nascimento do codificador. Trabalho, solidariedade, tolerância. Fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Fé inabalável só é aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que é o Espiritismo? É importante esclarecer que foi Allan Kardec quem criou o neologismo Espiritismo, uma palavra que até então não existia, para designar a este novo conjunto de ideias, definindo-o assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Vamos conhecer os principais objetivos do Espiritismo. Realizar o progresso espiritual da humanidade. Transformar o homem num ser de bem e, consequentemente, a sociedade. Reviver o cristianismo puro sob as bases dos ensinamentos de Jesus. Dar ao homem uma fé sólida, baseada na razão. Neste quadro, destacamos o tríplice aspecto do Espiritismo: o científico, o filosófico, o religioso. Allan Kardec afirmara que o Espiritismo instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. Religião aqui deve ser entendida num aspecto mais amplo, e não no sentido formal da palavra religião. Relacionaremos agora os princípios fundamentais da doutrina espírita. Os ensinamentos dos espíritos superiores fundamentam-se em 5 princípios básicos e na moral espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. E a moral espírita é baseada no Evangelho de Jesus, constituindo-se na máxima moral para a vida. Neste quadro podemos ler que, como moral, ele é essencialmente cristão, porque a doutrina que ensina é tão somente o desenvolvimento e a aplicação da do Cristo, a mais pura de todas,
cuja superioridade não é contestada por ninguém, prova evidente de que é a lei de Deus. Ora, a moral está a serviço de todo mundo. A revelação espírita. Nestas páginas, iremos conhecer o caráter da revelação espírita. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés. A segunda no Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira, coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita é progressiva. O Espiritismo não tem dito a última palavra, mas tem aberto um campo amplo para o estudo e para a observação. Neste quadro, temos a célebre citação de Jesus no livro Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Temos aqui ilustrações sobre as três grandes revelações para o Ocidente. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, o Cristo. Terceira revelação, a doutrina espírita. No final deste capítulo, o livro nos fala sobre o Consolador prometido. Qual seria a relação do Espiritismo com o Consolador que Jesus prometeu enviar para a humanidade? Recordemos da citação do Evangelho de João no seu capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. A relação entre o Espiritismo e o Consolador está no fato da doutrina espírita conter todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Ou seja, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras, sem alegorias, levantando o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Concluiremos o capítulo relacionando alguns dos espíritos que assinaram os prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Eles levam a assinatura de homens veneráveis, como São Luís, João Evangelista, Vicente de Paulo, Fénelon, Sócrates e Platão. Conforme podemos ver nas ilustrações, a partir da esquerda para a direita. Há menção ainda de diversos personagens importantes como Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, Franklin, Swedenborg, entre outros. Muito obrigado pela sua companhia. Continue conhecendo a doutrina espírita. Até o nosso próximo encontro.